Jeremias, capítulo 34. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vai, fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, a qual a queimará a fogo, e tu não escaparás da sua mão. Antes, de certo, serás preso, e serás entregue na sua mão, e teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor de ti: Não morrerás à espada, em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e plantar-te-ão, dizendo: Ah, Senhor, porque eu disse a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém. Quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá, que ficaram de resto, contra Laquis e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: A palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse forro o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizesse mais servir deles. Ouviram, pois, e o soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz concerto com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um ao seu irmão hebreu, que te for vendido a ti, e te houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo-ás forro de ti. Mas vossos pais me não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. E vos havíeis hoje convertido, e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito diante de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome. Mudaste, porém, e profanaste o meu nome, e fizeste voltar cada um a seu servo, e cada um a sua serva, os quais já tinhas despedidos forros conforme a sua vontade, e os sujeitaste para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me ouviste a mim para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e dar-vos-eis por espanto a todos os reinos da terra. E entregarei os homens que transpassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto que fizeram diante de mim com bezerro, que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-los-ei, digo,
na mão de seus inimigos, na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão e a queimarão a fogo, e a cidade de Judá porei em assolação, de sorte que ninguém habite nelas.